crianças, tudo bem com vocês? E aí, preparados para a nossa aula de ciências? Então, gostaria que vocês pegassem um livro didático, livro de ciências, e abrissem aí na página 21. Todos já estão com o livro? Aí, na página 21, hoje nós vamos estudar sobre o quê? Continuando, com os animais. Hoje vocês vão aprender um pouco mais sobre eles. E vai ser sobre o quê? Falando sobre o quê? O corpo dos animais. Observe aí nessa primeira partezinha aí, observe esses animais aí no livro abaixo aí, no livro de vocês aqui abaixo, observem. Observe que aí nós temos o quê? Nós temos uma ovelha, né? A ovelha, vocês sabem como é coberto o corpo dela? O corpo da ovelha é coberto de quê? Né? O corpo da ovelha, ela é coberta de lã, certo? Então, tem um animalzinho aí, bem diferente, o corpo dele é coberto de lã. Que essa lã, ela serve para quê? Para a fabricação de roupas, tá certo? A lã, ela tanto aquece a ovelha, né? Tanto aquece na época do frio, em lugares muito frios, essa lã, ela vai proteger a ovelha do frio. Também, como serve também para fazer roupas para as pessoas, roupas para os humanos, né? Roupas de lã, como por exemplo, Por exemplo, roupa de lã. Nós temos o que aí? O que que vocês estão vendo abaixo da ovelha? Estão vendo o que? Uma arara, não é mesmo? Arara é o quê? É um pássaro, uma ave. Nós temos o que aí abaixo? Nós temos o crocodilo. Estão vendo aí o crocodilo. E lá abaixo tem o que? Tem uma salamandra, né? Então, nós temos a ovelha, temos a arara azul, nós temos o crocodilo e tem aí o que? A salamandra. Então, aqui, ovelha, arara azul, crocodilo e a salamandra, tá certo? Então, vocês já pararam para pensar e já conversaram com alguém sobre como é coberto os animais? O corpo dele é coberto de quê? Você consegue identificar? Você olhar para um animalzinho, olhar para outro, você saber a diferença da cobertura do corpo desse animal, como é coberto, né? Cada animalzinho tem o corpo coberto de uma forma diferente, tá certo? Então, digamos, cada um desses animais aqui que vocês observaram aqui, será que todos têm o corpo coberto da mesma forma? É a mesma coisa? A lã, a ovelha, vocês sabem, eu falei para vocês que a ovelha ela tem o corpo coberto de lã, não é mesmo? Mas será que esses outros animais também têm o corpo coberto de lã? De jeito nenhum, né? Eles têm. Aí, observe aqui os animais aqui, nós temos o quê? Nós temos um pássaro aqui, né? Temos um pássaro, temos o quê aqui? Uma cobra, aqui tem o quê? Um sapo e aqui tem o quê? Tem um lobo. Então, todos esses animais aí, cada animal desse aí, ele tem um corpo coberto de uma forma diferente, tá certo? Eu vou falar aqui de alguns animais que eu coloquei um exemplo aqui, de alguns animais, de algumas imagens de animais que eu coloquei aqui no quadro. Vejam, aqui nós temos alguns animais que tem o corpo coberto de pelo, Então, olha aqui, nós temos o gato, temos o cachorro, nós temos o macaco, o mico-leão dourado, tá certo? Aqui é o mico-leão dourado. Esses animais, eles possuem o corpo coberto de pelo. Esses pelos, eles podem ser grandes, certo? Eles podem ser lisos ou não lisos. Então, pode ser de cores diferentes, mas são pelos, tá certo? Então, esses animais aqui, eles têm o corpo coberto de pelo, como outros animais também pode ter o corpo coberto de pelo. A maioria dos mamíferos
A maioria dos mamíferos, eles têm o corpo coberto de pelo, certo? Aí nós temos aqui alguns animais com pele lisa, fina e úmida. Tem aqueles animais que eles têm a pele lisa, fina e úmida. Como, por exemplo, o quê? O sapo. Nós temos o quê? A minhoca. E nós temos aqui a salamandra. A salamandra, então, sapo, minhoca, salamandra, também tem a cobra cega. Esses animais, eles têm o corpo coberto, tem a pele lisa, né? Tem a pele lisa, tem uma pele fina e o quê? E úmida, certo? Então, como as rãs, pererecas, né? Eu coloquei aqui apenas 3. Eu coloquei o sapo, a minhoca e a salamandra, mas tem a cobra cega, tem a perereca, tem as rãs, que é a mesma família do sapo. Então, eles têm o corpo coberto, tem a pele fina, úmida e lisa, tá certo? Nós temos aqui, eu coloquei 2 exemplos de animais que têm a pele coberta por escamas. Animais que têm o corpo coberto por escama, como por exemplo, o peixe, as cobras, certo? Os peixes, eles têm o corpo coberto por escamas. As cobras também possuem o corpo coberto de escama, por escamas, tá certo? E nós temos aqui alguns animais que têm o corpo coberto de penas. Quais são esses animais que têm o corpo coberto de penas? Como, por exemplo, as aves, os pássaros. Todas as aves possuem o corpo coberto de penas. Todos os pássaros também possuem o corpo coberto de penas. Serve para quê? Ela serve, ajuda a aquecer os animais do frio, né? Do frio, e ajuda também eles a voar, tá certo? Então, animais que têm o corpo coberto de penas. Nós temos aqui uma jaçanã, certo? Uma jaçanã, é uma ave. Nós temos o periquito e nós temos aqui um gavião, certo? Então, os pássaros, as aves, todos eles têm o corpo coberto de penas. Nós temos alguns animais, eu coloquei 2 exemplos aqui, animais com placas, com o corpo coberto de placas duras ou carapaças. Nós temos aqui o cágado, né, que é da família da tartaruga, certo? Aqui é um cágado d'água. Nós temos a tartaruga também. E aqui nós temos um jacaré, crocodilos. Então, eles têm o corpo coberto por placas duras ou carapaças, tá certo, crianças? Voltando aqui para o livro de vocês, aqui na página 22. Abra um livro aí de vocês, né? Aí na página 22. Então, vocês observem que vocês estão vendo o que aí? Nós temos aqui o que? Nós temos uma tartaruga, né? A tartaruga, ela tem o corpo coberto de quê? Placas duras, né? Placas duras. E aqui abaixo nós temos o quê? O que animalzinho é esse aí, que está aqui aí abaixo da tartaruga? E isso é o quê? Nós temos um exemplo de caranguejo, nós temos os animais invertebrados. Então, vou ler aqui sobre os animais invertebrados para vocês ouvirem e me acompanhem também. No caso dos animais invertebrados, podemos encontrar diversas estruturas envolvendo o corpo desses animais, como espinhos, cerdas e carapaça. Os invertebrados, eles existe várias formas deles ter o corpo coberto. Tem deles que tem o corpo coberto por espinhos, né? Tem alguns insetos que eles têm o corpo coberto por espinho. Outros possuem o corpo coberto por carapaça. Vocês sabem, o caracol ele tem uma pele lisa, mas ele tem a casinha dele, né? Que ele, quando ele percebe qualquer perigo, ele se esconde dentro de quê? De uma concha, não é mesmo? Ele se protege por uma concha.
Então, os insetos, eles apresentam uma variedade de cores e de tipo também de cobertura. Tem insetos de várias cores, de vários tipos de cores. Como também existe os mamíferos. Os mamíferos, eles têm o corpo coberto de pelos, mas de uma variedade também de cores, né? Não tem animais só apenas de uma cor só. O pelo deles tem o corpo coberto de pelos, mas a variedade é grande de cores. A mesma coisa são os insetos, só que os insetos eles não têm o corpo coberto só, digamos, só carapaça. Não, tem deles que tem o corpo coberto de espinhos. Então, você observando esses animais, você vai ver a diferença que há na cobertura do corpo deles, certo? Dos invertebrados. Vejam, nós temos aqui abaixo, crianças, dê uma olhadinha aí. Nós temos um camaleão. Alguém aí já viu um camaleão? O camaleão? O camaleão ele é tipo de um lagarto, certo? Ele é um lagarto. Então, o camaleão, veja só, a cobertura de alguns animais os ajudam a disfarçarem da natureza com os objetos, com o objetivo de fugir. Digamos, o camaleão, ele possui várias cores, dependendo do ambiente que ele se encontra. Então, se ele está em um ambiente verde, ele se camufla, ele vai se camuflar. Digamos, ele vai ficar também verde, da mesma cor, a mesma cor daquelas folhagens verde. Para quê? Para que proteja ele de alguns perigos, porque vai ser mais difícil de encontrar um camaleão em uma folhagem verde. Se a folhagem ali for amarela, então ele vai ficar como? Ele vai também ficar com a cor amarela. Então, o camaleão, ele tem esse poder de se camuflar, certo? Então, veja aqui, eu vou ler para vocês completo. A cobertura de alguns animais os ajuda a se disfarçarem na natureza, com o objetivo de fugir de uma ameaça. Em algumas situações, o animal pode se camuflar, ou seja, ele pode se misturar ao ambiente. Suas cores vão ser confundidas com as cores do local, de forma que fica difícil saber onde ele está. Até, digamos, em lajeiros, em pedras, eles costumam ficar da mesma cor. Qual a cor de uma pedra de um lajeiro? Se alguém nunca viu aí, ele tem uma cor cinzenta. Então, esse lagarto ele vai se camuflar, ficar com a cor bem idêntica ao ambiente, ao local que ele está, certo? Para poder ficar mais difícil de algum animal predador, né, chegar e o atacar. Então, o camaleão, esse camaleão, observe aqui, ó. Aqui você tá vendo que tem as folhagens verde, mas você olhando aqui, você só vê que tem um camaleão aqui, ó, por causa dessa partezinha da cabeça dele, né, dos olhos dele. Então, você vê que aqui tem um animalzinho, pra ver como ele fica bem difícil, né, de ser encontrado. Aí, gente, vai ter uma atividade para vocês, aí na página 22, na questão 1, olha o que diz aí na questão 1, preste atenção para vocês poderem responder essa atividade sem dificuldade, tá bem, crianças? Então, vamos lá comigo. Marque as afirmativas corretas. Quando diz marque as afirmativas, quer dizer o quê? Que existe mais de uma afirmativa, existe mais de uma, não sei, existe uma. Agora, quando fala marque a afirmativa correta, quer dizer o quê? Que existe apenas uma afirmativa correta. Só que aqui está pedindo o quê? Marque as afirmativas, não quer dizer que existe mais de uma, tá certo? Então, o corpo dos animais é coberto da mesma maneira. Olha o que eu mostrei para vocês aqui. O corpo dos animais é coberto da mesma maneira? Sim ou não? Então, se você acha, aqui está dizendo que o corpo dos animais é coberto da mesma maneira. Você acha que é? Então, se você acha que é, você passa um X. Se você acha que não, deixa em branco, tá? Agora, no outro diz, as aves têm o corpo coberto de penas. As aves
tem um corpo coberto de penas. Que foi? Qual o exemplo que eu dei aqui para vocês? Ó, aqui nós temos o quê? Nós temos aves. As aves, elas têm o corpo coberto de quê? Então, se você acha que as aves têm o corpo coberto de penas, você marca um X. Se você acha que não, deixa em branco. Na terceira alternativa, o corpo das cobras é coberta por escamas. O corpo das cobras é coberta por escama. Se você acha que o corpo das cobras é coberto por escama, marca um X. Se você acha que não, então deixa em branco. Mas eu que fiz aqui, ó, escama. Qual foram os animais que eu coloquei aqui no quadro que tem o corpo coberto por escamas? Então, vejam aí. Nós temos a quarta alternativa. Os sapos e as rãs têm o corpo coberto por uma pele fina e úmida. O sapo e as rãs, eles têm o corpo coberto por uma pele fina e úmida. Se você acha que sim, coloca o X. Se você acha que não, deixa em branco, né? E a última alternativa. O jacaré tem o corpo coberto por pelos? O jacaré, ele tem o corpo coberto por pelo? Olha o jacaré, tem o corpo coberto pelo quê? Então, você vai escrever aí. Passar um X. Se for sim, X. Se não, deixa em branco. Segunda questão, vocês vão observar esses animais aqui abaixo, tá, crianças? Observe, leia isso aqui e observe esses animais. Aí no 1 tem corpo coberto de pelos. Qual é o animalzinho que tem o corpo coberto de pelo? É o peixe, é a cobra, Eita, esqueci o nome desse... Avestruz, lembrei agora. Avestruz... É avestruz? Não, gente, esse aqui é um pavão, tá? Que avestruz? Tô ficando doida mesmo, né? Não é avestruz, esse aqui é um pavão, tá? É um pavão, nós temos o jacaré e nós temos o urso. Qual é o animalzinho que tem o corpo coberto por pelo aí? Então, você escreve o número. Número 2, corpo coberto de penas. Qual é o animalzinho que tem o corpo coberto de penas? O que tiver o corpo coberto de penas, você vai colocar o número 2. Número 3, corpo coberto de placas duras. Qual foi o animalzinho que eu coloquei aqui que tem o corpo coberto de placas duras ou carapaça? Então, você vai ver aí o animalzinho que tem o corpo coberto de placa dura. Corpo coberto de escamas. Qual é o animalzinho que tem o corpo coberto de escama? Número 4. Então, e na questão, aliás, na página 23, tem outra atividadezinha bem fácil, tá? Tem duas questões na página 23. Desenhe um animal que possui penas. Depois escreva o local, desenhe um animal que possua penas, depois escreva no local indicado a importância dessa estrutura para esse animal. Para que serve? A tia falou nesse chão, para que serve a pena, as penas nesse animal? Para proteger ele de quê e ajudar ele aqui, né? Então, vocês escrevem aí, tá? Quarta questão. Observe as imagens abaixo e encontre os animais camuflados e circule. Você vai observar aqui nessas duas imagens e vocês vão encontrar um animalzinho que está camuflado. O animalzinho camuflado é que ele fica bem difícil de ser encontrado, tá certo? A tia falou, né? O animalzinho que se camufla, qual é? É o quê? O camaleão, né? Que tem o tipo de um lagarto. Então, e não só existe ele que se camufla, existe também borboletas. Borboletas também, elas se camuflam também, tá, gente? De acordo com o local que ela se encontra. Então, gente, hoje foi o assunto, né? O conteúdo de hoje foi falando sobre o quê? O corpo dos animais, tá? E a atividade de vocês de ciência é o quê? No livro, na página 22 e 23, certo? Eu espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês. Vocês tinham aprendido mais um pouco mais sobre os nossos animais, tá? E eu desejo um fim de semana abençoado, que Deus esteja protegendo todos nós, né? As nossas famílias, e para que nós
segunda-feira estejamos de volta com saúde e toda a força de vontade, tá certo? Um beijão para todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser, tá? Tchau!